Olá, eu sou Milho Wonka, Milho e Mini Milho Wonka. Hoje com mais um vídeo das histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que trancou e não foi à porta. Vamos ao vídeo. Milho Wonka. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube que é o Freak TV, siga também a produção no Instagram, já deixa o seu like e também, claro, a sua história sobrenatural do outro mundo, From Hell 666, em um comentário desse vídeo pra gente, quem sabe, ler no próximo vídeo desse tema. Então, não deixa de deixar as suas histórias, porque mesmo que a gente não lê no próximo vídeo, as pessoas adoram ficar lendo os comentários, principalmente com histórias bizarras de outras pessoas, então deixa a sua aí embaixo, tá bom? A primeira de hoje, na verdade, ainda não é uma história, é um comentário, porque eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano, sobre quando a pessoa ouve a própria voz, né? Que falavam que era a morte chamando, um negócio assim. Pois é, alguém deu uma explicação aqui, ó, falou, na minha época, quando se escutava alguém chamando o nosso nome, geralmente em uma voz conhecida, falavam que era o capeta querendo roubar nossa alma. Tá maluco? É só que faltava agora o capeta disfarçado de conhecido pra vir me roubar. O certo era não responder até que a voz se chamasse 4 vezes. Depois da 4ª vez, podia responder. Um dia, estava brincando no mato e ouvi minha avó me chamando. Esperei as 4 chamadas e respondi. Resultado, tomei uma surra porque ignorei a minha avó chamando enquanto ela gritava. Tem cachorro te chamando aqui? E eu, mas não tinha que esperar 4 vezes? A avó ensina, depois não quer que o neto faz. Aí também não, né, vó? O que te falavam, produção, quando você ouvia alguma voz, sabe? Você ouve alguém chamando seu nome, você olha, não tem ninguém? Falavam pra você que era o quê? O capeta ou o fantasma ou a morte? A produção falavam que a gente tava louco. Pode ser também, esquizofrenia tá aí. Milho Produção e Mini Milho me nota, inscrita fantasma, raramente comenta, mas sempre assista e dá, ó, pelo menos dá like, né? Não bastava história sobrenatural, tem inscrita fantasma agora. Pior que é. Já começando o comentário dizendo que a minha família, por parte de mãe, sentem coisas. Meu bisavô fazia minha avó incorporar espíritos quando estava grávida. Como assim, gente? Que história? Olha, já começou bizarra essa história, né? Meu bisavô fazia minha avó incorporar espíritos quando estava grávida. Nossa, eu não quero conhecer essa família, não. Aí já viu, coisa boa, né? Pois é, o velho era doido. Quando eu tinha 14 anos, atualmente com 28, e sim, você leu meu comentário sobre pipoca que eu quase coloquei fogo na casa por ter esquecido óleo na panela tampada. Ah, eu lembro dessa história. Meu avô paterno morreu. Seu Bill, eu era muito apegado a ele e ele era um homem muito bom, pelo menos pra mim. Me dava 5 kg de camarão sempre que iria visitá-lo, além de bolo, doces e R$50 para comprar picolé, como ele dizia. Tinha uma personalidade excelente e conversava bastante com todos. Quando ele morreu, fiquei desesperada e querendo ir no seu enterro para me despedir dele. Mas não fui porque meu pai simplesmente esqueceu de me levar. Eu morava com meus avós maternos na época e fiquei me sentindo muito mal por isso. Uma semana depois que o meu avô Bill morreu, eu fui comprar pão e ainda pensando no meu avô querido, senti o cheiro do seu perfume amadeirado com um cheiro sutil de naftalina e levantei a cabeça. Foi quando vi ele do outro lado da rua. Milho do céu. O velho estava me olhando do outro lado da rua, sorrindo, segurando sua bengala com uma das mãos e acenando com a outra. E ainda ouvi ele falando: não fica triste, eu amo você. Eita! E simplesmente saiu andando pela calçada na mesma direção que eu. Você tá maluco? Eu saía correndo, não importa ser conhecido, se não é, eu ia correr mesmo. Fiquei chocada, parada na calçada, e quando quis atravessar a rua para ver se isso era mesmo real,
um caminhão passou rápido e quando olhei na direção da calçada que tinha visto o vô Bill, ele não estava mais lá. Fiquei toda arrepiada e voltei para casa. Até levei bronca por não ter comprado pão aquele dia. Esqueceu o pãozinho. Beijos, Milho Produção Minimílio, te amo. PS, inscrita desde o Chocolate Vi 34. Nossa, de 2011. Caramba, faz tempo mesmo, hein? Mas olha, essa história aqui, ela já começou esquisita e depois só piorou. E espero que, olha, como eu já falei antes, conhecidos ou desconhecidos morreram, não venham me visitar. Não vem não, produção. Olha, você tá maluca. Eu vou fazer um círculo de sal à minha volta. Tem um outro comentário aqui, ó, que vale a pena ler. Até hoje não sei se você é ventríloco. Não é não, pode tirar o ventri, é só louco mesmo. Mais uma história aqui, ó. Milho, Minimílio, ouvindo esse relato de histórias de avós, lembrei de uma que meu bisavô me contou, que lá nos seus 20 e poucos anos, numa cidade do interior do Ceará, que não me lembro agora, ele tinha acabado de chegar de uma pescaria em outra cidade por volta das 2 da madrugada, quando viu uma procissão indo para a igreja da cidade. Foi acompanhando e se viu sozinho na porta da igreja. A procissão havia sumido da mesma forma que apareceu. Quer dizer que o cara chegou lá, começou a seguir umas pessoas na rua, chegou lá, não tinha as pessoas na rua, e os fantasmas só fizeram ele andar à toa. Aparentemente só andou à toa, porque não tinha procissão, né? Ou será que é tipo um chamado, venha para a igreja, né? Que tem gente que fala que acontece um negócio assim. Nem pode estar chamando pra igreja, meu amigo, se um fantasma me chama eu não vou não. Ó, uma pessoa comentou aqui, ó, adoro esses vídeos e o Minimílio, já ouvi casos, relatos sobre a desgraça pelada. Lembra que eu falei no outro vídeo lá que, né, a pessoa ficava falando, ah, que desgraça, não sei o que, um belo dia apareceu uma véia na porta dela falando eu sou a desgraça? É bizarra, essa história foi bizarra. Aí falou aqui, ó, quem costuma chamar muito esse palavrão, ela aparece e fala, você me chamou, eu tô aqui, é de gelar. Só de pensar na história já é bizarra. Mini Produção me nota, quando eu tinha 12 anos, eu morava numa casa muito esquisita. Era uma chácara muito antiga e viviam acontecendo coisas estranhas lá. Desde vultos aparecendo na janela, alarme do carro que disparava sem motivo durante a noite, até som de passos no telhado. Isso aí eram os gatos cruzando. Enfim, certo dia meus pais haviam saído para participar de um evento e eu não quis ir junto. Esses eventos sempre eram muito chatos e nunca tinha outra criança na minha idade para conversar. Então eu decidi ficar em casa jogando videogame. Já devia ser umas 22 ou 23 da noite e eu estava na sala deitado no sofá vendo TV, esperando meus pais voltarem. Enquanto ia pegando no sono. Não sei se foi uma alucinação do sono e nem se isso existe, mas naquela noite eu estava muito desconfortável com alguma coisa. Então resolvi deitar no sofá de modo que eu tivesse visão para a porta da cozinha, que estava aberta, para se caso eu ouvisse algum barulho estranho, eu pudesse só abrir o olho e ver se estava tudo bem. Até parece que vai acontecer um bagulho estranho, você vai só abrir o olhinho e ficar lá de boa. Bem naquele instante que eu estava quase pegando no sono, em um piscar de olhos, eu vi um vulto me olhando e se escondendo para dentro da cozinha. Gelei até a alma, fiquei bem acordado, mas como achei que podia ser coisa da minha mente cansada, comecei a relaxar e pegar no sono de novo. E foi aí que eu vi algo que me deixou traumatizado. Eu vi a cabeça de uma mulher me olhando enquanto pairava no ar. Não foi uma visão bonita, então não irei descrever com muitos detalhes, mas ela estava me olhando com os olhos arregalados e quando eu pisquei de novo, vi de relance que ela tinha se escondido dentro da cozinha também. Me caguei todo e não preguei o olho até meus pais chegarem. Contei o que tinha acontecido no dia seguinte para minha mãe e ela jogou um sal grosso na casa toda. Enfim, me lembro de olhar aquela coisa até hoje. Esse dia foi o dia que eu quase infartei. Não sei o que era aquilo. Abraços milhão. Olha que história é. Acho que é a primeira vez que falam de partes de pessoas flutuando pela casa, né? Te encarando. Que as pessoas falam de vulto que se escondeu e sumiu tudo, agora só a cabeça da pessoa. Pelo menos não tem que preocupar com o fantasma, só com metade dele, foi só a cabecinha. Minha história é a seguinte: em meados de 2018, eu tava numa noite sozinho em casa, maratonando Friends. Teve uma hora que me deu vontade de ir no banheiro, que ficava no corredor próximo aos quartos. Aí na hora que eu fui, a porta do quarto dos meus pais estava aberta. Jesus, Maria, José. Eu vi um vulto lá ao lado da cama deles de relance.
Era uma figura careca e de rosto branco que usava uma espécie de manto preto cobrindo o resto do seu corpo. Mais ou menos como aquele monstro do filme Nosferatu. Desisti de mijar, corri imediatamente de volta pra sala de estar. Como assim? Você vê alguém do lado da cama dos seus pais, em vez de avisar, sai correndo pro outro lado? Não, mas aqui no caso ele tava sozinho em casa. Como é que ele ia avisar se não tinha ninguém no quarto? Ah, tinha esquecido, então tudo bem, então. Aí eu era mais novinho na época, liguei pro meu pai assustado e expliquei a situação pra ele. Aí ele mandou rezar pra ver se aquela criatura ia embora. Após 3 pais nossos, tomei coragem de voltar lá e verificar. Por sorte a coisa tinha ido embora mesmo. Aí finalmente pude ir no banheiro em paz e aproveitar a TV de novo. Abraços, Milho e Minimilho, produção, acompanha vocês desde 2015. Mais um Olá Milho e Minimilho. Meu relato é bem pesado de contar pra mim, pois nesse dia eu quase tive uma parada cardíaca. Aos 8 anos, eu era uma dessas crianças que ouvia barulhos e me sentia observada quando ia dormir. Perdi as contas de quantas vezes minha mãe me levou para benzer. Teve uma certa noite que me senti observada de novo e fui pro quarto dos meus pais dormir com eles. Quem nunca? Meu pai acordou e trocou de quarto comigo. Eu dormi com a minha mãe e meu pai dormia no meu quarto. Acordei com barulhos pela casa e vi na mesinha que era mais de 2 horas da madrugada. Meu pai tinha deixado a porta dos quartos aberta e eu podia ver a sala iluminada em alguns cantos. Do nada, eu comecei a ouvir vozes de 2 homens chegando do quintal e indo para a sala. Foquei a minha visão e comecei a enxergar melhor eles se aproximando do meu quarto. Pera aí, você ouviu a voz e depois você focou a visão e já viu uns vultos vindo, é isso? Um deles estava armado, enquanto o outro, que parecia ser um menino de 11 anos, parou na bancada e conversava baixinho com ele dando risadinhas. Até apareceu um cara armado, tudo bem. Agora apareceu uma criança fantasma e ferrou, meu amigo. Pior que dá mais medo, né? Milho do céu. Esse homem olhou pro meu quarto e viu que tinha gente ali, mirou a arma e simplesmente atirou. Como eu tinha 8 anos, eu entrei em estado de choque, não conseguia mexer um músculo e comecei a sentir aquela famosa dor no coração. Deu pra ouvir o eco do barulho do tiro pela casa toda. Minha mãe usa aparelho auditivo, então não teria como ela ouvir nada. Eu sabia que eu e ela iríamos morrer. Tinha certeza que eu iria morrer aquele dia. E literalmente quase morri mesmo. Era impossível não ver a porta do quarto aberta, mas nenhum deles sequer olhou para onde eu estava. Depois do tiro, eles foram embora e minha cachorra não parava de latir no quarto. Só você ouviu o tiro, pelo que eu entendi, é isso? Minha mãe acordou para ir no banheiro e eu fui desesperada, cambaleando ver o meu pai. Mas não tinha sangue, não tinha nada. Ele estava dormindo tranquilamente. Não tinha acontecido nada. Chorei a noite inteira e minha mãe nunca soube, pois eu não conseguia nem falar, nem toquei no assunto. Eu nunca soube o que aconteceu. Não era uma ilusão da minha mente, pois a minha cachorra que estava no quarto parecia estar vendo o mesmo e latia nervosa para a porta. Depois que tudo tinha acabado, ainda saiu procurando por alguém pela casa, ou seja, alguma coisa passou por ali, né? Porque você viu um adulto, uma criança, e aí tem o tiro, você vai ver, não tem ninguém, mas o cachorro saiu procurando alguém porque alguma coisa passou por ali, né? Enfim, com essa história acho que dá pra terminar esse vídeo. Não esquece, aliás, de comentar a sua aqui embaixo pra gente ler no próximo vídeo desse tema. E cada vez ficando mais bizarras as histórias, não é mesmo? Eu não sei como é que essas pessoas conseguem viver tanto tempo numas casas tão assombradas. É verdade, viu? Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo.